preparei uma apresentação que vai tentar falar um bocadinho sobre todos os aspectos da neurofibromatose tipo 1 e também vamos falar sobre a neurofibromatose tipo 2 e vamos falar um pouco também sobre a importância da ressonância magnética de corpo inteiro na nossa população, está bem? Portanto, temos... vão passando os slides. Portanto, este é um breve resumo sobre a neurofibromatose tipo 1, que fala sobre a incidência, portanto, 1 para 3.000. Metade dos casos das pessoas que têm neurofibromatose têm um familiar, o pai ou a mãe afetado, e metade não têm nenhum familiar afetado. E a penetrância é completa, ou seja, se uma pessoa tiver o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, sabemos que, ou se tiver herdado essa mutação, vai ter manifestações relacionadas com a doença. Não sabemos é que manifestações é que vão ser. Ou seja, na maior parte das pessoas, nós não conseguimos dizer que, por ter herdado aquela mutação específica, vão acontecer também coisas específicas. Isso não conseguimos fazer na maioria dos doentes. E é por isso que é tão importante seguir os doentes ao longo dos vários anos. E porquê que é importante seguir ao longo de vários anos? Porque as manifestações vão aparecendo em diferentes fases da vida. Na criança muito pequenina, a primeira manifestação vão ser as manchas de café com leite, e é isso que os pediatras veem e que faz com que os pediatras pensem no diagnóstico de neurofibromatose e encaminhem o doente para, geralmente, neurologia, genética ou dermatologia. E depois vão surgindo as outras manifestações. Os neurofibromas plexiformes podem estar presentes logo desde o início, mas, regra geral, são pequenos e depois vão crescendo ao longo do tempo. Quando as crianças começam a iniciar o seu percurso escolar, os aspectos cognitivos podem surgir em algumas delas. Nem todas as crianças com neurofibromatose e nem todas as pessoas com neurofibromatose tipo 1 vão ter dificuldades cognitivas, portanto, há pessoas que têm uma cognição perfeitamente normal, mas metade das crianças vão ter dificuldades como perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E é importante estabelecer esse diagnóstico, porque esse problema é muito fácil de tratar, ou seja, existem tratamentos muito eficazes. Portanto, se nós conseguirmos estabelecer o diagnóstico, conseguimos ajudar essa criança. E depois, desculpem. E depois, quando a pessoa com neurofibromatose entra na idade adulta, podem surgir complicações mais graves e temos que utilizar outras estratégias de monitorização, nomeadamente ressonâncias magnéticas. A ressonância magnética é seguramente um dos elementos mais importantes na vigilância desta população e eu diria que vai ser cada vez mais utilizada e estamos a utilizar cada vez mais para rastrear os nossos doentes. Relativamente à distribuição das manifestações, podem afetar qualquer parte do corpo. Portanto, se pensarmos nos neurofibromas plexiformes, onde tivermos um nervo, podemos ter essa alteração, podemos ter esse problema. Mas temos a parte cognitiva, os doentes com NF1 têm um risco um bocadinho maior de ter epilepsia. Os aspectos cognitivos já falámos, temos as manifestações cutâneas que podem afetar essencialmente a pele, qualquer parte da pele. Os doentes com NF1 podem ter um risco um bocadinho maior para problemas gastrointestinais e podem também ter problemas dos ossos e, portanto, o desporto é fundamental nas pessoas que têm neurofibromatose tipo 1. E é uma discussão que tem que ser tida desde a infância, ou seja, as crianças que praticam desporto, regra geral, crianças e jovens, têm uma maior probabilidade de manter esses hábitos ao longo da sua vida e isso pode trazer vantagens também na saúde óssea como um todo e, portanto, as questões ósseas são muito importantes. E os nossos doentes mais velhos, nos seus 50 e 60 anos, têm muito frequentemente queixas dor dorsal, dor torácica, que está muito relacionada também com algum descondicionamento e com a ausência de prática de atividade física. Os critérios de diagnóstico, vocês já conhecem alguns. Os doentes com NF1 têm ou sabem quais é que eles são. Nós pensamos que uma pessoa tem neurofibromatose tipo 1 quando tem manchas de café com leite e tem outras manifestações, seja as efélites, que são sardas, localizadas debaixo dos braços ou na região inguinal,
Se tiverem um glioma das vias ópticas, se tiverem neurofibroma plexiforme, todos estes elementos isolados contam como um critério diagnóstico e quando temos 2 critérios, podemos dizer a essa pessoa que tem o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1. Existem situações muito raras em que podemos ter outra condição genética que parece neurofibromatose tipo 1, mas não é. Mas essas situações são tão raras que, regra geral, podemos pensar que se tivermos estes 2 elementos, o doente tem neurofibromatose e ficamos com o diagnóstico completamente blindado quando temos a confirmação genética. E esse é um aspecto muito importante, principalmente no planeamento familiar. Ou seja, se uma pessoa com neurofibromatose tipo 1 quiser constituir a sua família, pode fazê-lo de diferentes formas. Pode avançar de uma forma convencional, e aí aceita um risco de 50% ter um filho com neurofibromatose tipo 1. É uma decisão pessoal e o nosso papel enquanto clínicos será apoiar o doente e a família, mas se tiver uma mutação identificada, pode explorar outras opções de fertilidade, ou seja, pode ser encaminhado para o Porto, e o Porto, o Hospital São João, é o único centro neste momento que faz seleção de embriões e depois um procedimento de fertilização in vitro, e a pessoa pode reduzir drasticamente o risco de ter um filho com neurofibromatose tipo 1. Mas esse tipo de processo é moroso e nem todas as pessoas estão dispostas a explorar essa opção. Portanto, ser discutido precocemente, termos a informação genética, é útil porque encurtamos depois o tempo para as pessoas poderem constituir a sua família e isso pode ser importante para alguns doentes. A esfanomatose relacionada com a NF2 é muito mais rara, ou seja, a nossa população com este problema ainda nem atingiu os 50 doentes. Portanto, estamos próximos, mas ainda não chegámos aos 50 doentes. E não só é mais rara, como tem também manifestações diferentes. Ou seja, a neurofibromatose tipo 1 não é uma continuação da neurofibromatose tipo 2. São entidades completamente diferentes, têm genes diferentes e têm manifestações clínicas diferentes. E quais é que são as manifestações da neurofibromatose tipo 2? São principalmente tumores que afetam o sistema nervoso central. E o que vocês veem aqui são essas diferentes manifestações. Ou seja, temos neste doente, portanto, no canto superior esquerdo, vocês veem uma pequenina lesão na região medular. Portanto, esta zona é a medula. E está aqui uma pequenina lesão. E esta lesão é um ependimoma. Portanto, os ependimomas localizam-se habitualmente na medula. Nas pessoas com neurofibromatose tipo 2, estes ependimomas podem causar problemas com o andar, problemas com a sensibilidade e podem ter que ser tratados cirurgicamente ou com radioterapia ou bevacizumab. Na outra imagem, vocês veem umas manchas brancas à volta do cérebro e essas manchas são meningiomas. E os meningiomas podem aumentar a pressão intracraniana, podem causar crises epiléticas e causar alterações da força muscular e da sensibilidade. E o principal problema que os doentes com esfanomatose relacionada com NF2 têm são os esfanomas vestibulares. A esmagadora maioria dos doentes tem estes tumores localizados no nervo vestibular, e o nervo vestibular está localizado aqui. Portanto, isto é um nervo vestibular normal, vocês veem aqui. Quer dizer, desculpa, não é completamente normal. Tem esta pontinha branca, que é um esfanoma, mas é muito pequenino. Eles podem crescer. E se crescerem, exercem um efeito compressivo no tronco cerebral e isso pode ter um impacto devastador na vida dos doentes. E o outro problema é que os esfanomas estão localizados perto do nervo auditivo. Portanto, se tentarmos remover cirurgicamente, vamos causar uma surdez súbita, portanto, o doente fica surdo daquele ouvido, e estão muito próximos também do nervo facial. Portanto, de uma só vez conseguimos que o doente fique com uma paralisia facial e fique surdo, o que pode ter um impacto muito negativo na vida do doente. Portanto, os doentes com esfanomatose relacionada com o gene NF2 são um grupo de doentes que nos preocupa muito
porque tem complicações graves e os tratamentos que temos neste momento não são tão eficazes quanto nós gostaríamos. Ou seja, remover cirurgicamente 10 meningiomas para um doente é inaceitável. Remover estes esfanomas pode causar sequelas muito graves. Portanto, não são a mesma doença, são doenças diferentes, com tumores diferentes e com prognósticos também bastante diferentes. Os critérios diagnósticos são os tumores dos quais vos falei. Ou seja, se virmos um doente com múltiplos meningiomas, pensamos nesta doença. Se virmos um doente com esfanomas vestibulares bilaterais, pensamos na NF2. E se virmos doentes com esfanomas isolados, também pensamos nesta condição genética. Uma discussão importante que eu tenho tido no IPO é justificar o porquê de seguirmos tantos doentes. Ou seja, porquê que no nosso centro oncológico acompanhamos tantos doentes com neurofibromatose tipo 1 e esfanomatose relacionada com NF2. E essa é uma questão importante porque qualquer hospital tem recursos limitados. E quando iniciamos o seguimento de uma nova patologia, ou quando concentramos muitos doentes com uma determinada patologia, vai haver uma competição pelos recursos que existem. Ou seja, se no IPO conseguimos fazer 500 ressonâncias magnéticas de crânio, se eu passar a pedir 300 ressonâncias adicionais para doentes com neurofibromatose tipo 1, essas 300 ressonâncias vão competir com as outras todas que já estavam a ser pedidas. E esta competição por recursos obriga a que haja continuamente uma conversa e uma exposição às entidades que organizam os cuidados de saúde a explicar o porquê da necessidade destes cuidados. E porquê os doentes serem seguidos naquela instituição e não numa outra qualquer. Um tumor é isto. Portanto, é uma massa anómala de tecido que se forma, que cresce e escapa aos mecanismos de controle que habitualmente qualquer organismo tem e que regulam esse crescimento e essa multiplicação celular. Portanto, quando isso acontece, temos um tumor. E todos nós, nesta sala, vamos ter um risco de ter um tumor ao longo da nossa vida. Portanto, o principal fator de risco é a idade. Quanto mais velhos formos, maior o risco de termos um tumor. Uma discussão importante é o que é um tumor benigno e o que é um tumor maligno. Portanto, quando eu digo no IPO, bem, os doentes com neurofibromatose tipo 1 têm tumores, o IPO é um centro que trata de doentes oncológicos, doentes que têm tumores, faz todo sentido que estes doentes sejam acompanhados na nossa instituição. Mas depois vem um segundo argumento, que é, mas os doentes com NF1 têm tumores benignos, na esmagadora maioria dos casos. E nós estamos mais concentrados em tumores malignos. E esta distinção é uma distinção importante. E isto é o que está consagrado na literatura. Portanto, um tumor benigno é um tumor que tem crescimento lento e que tem esta característica particular, que é não invadir outras estruturas adjacentes ou estruturas à distância. Portanto, ele não metastiza. Enquanto que um tumor maligno tem essa capacidade. Geralmente cresce mais rápido e pode espalhar-se por outras partes do nosso corpo. Por exemplo, um tumor da mama, uma neoplasia da mama, pode ter um crescimento local e ser invasivo localmente, mas também pode ter metástases no osso. E se isso acontecer, o doente tem uma doença incurável e necessita fazer quimioterapia, e a quimioterapia pode manter o doente vivo durante décadas, neste momento. Outro conceito que podemos aplicar é um tumor é benigno se não matar o doente e se não causar grande impacto funcional. Portanto, poderíamos olhar para estes tumores como um tumor benigno. Um tumor da tiroide, um microcarcinoma da tiroide, é visto como um tumor maligno, mas se for tratado cirurgicamente, a pessoa fica curada e, quanto muito, pode ter alguma rouquidão relacionada com a cirurgia. Se eu tiver um melanoma, tenho um tumor maligno, mas se ele for removido e se não houver qualquer metástase, eu fico curado e tive um tumor maligno e a única sequela que eu tenho é uma pequena cirurgia relacionada com a remoção do melanoma. Portanto, esta ideia de benignidade e de malignidade talvez tenha que ser revista, porque o doente que vocês veem
a imagem do doente que vocês veem à esquerda tem um tumor benigno que lhe causou a morte. E à direita vem um tumor maligno que foi curado e o doente continua vivo e sem qualquer sequela. Porquê que estas lesões, ou porquê que um tumor benigno pode causar a morte? Porque isto é o pescoço da doente e isto são neurofibromas cervicais que estão a comprimir a medula. E o que vocês veem aqui é a medula da doente. A medula foi comprimida ao longo de décadas e a doente teve uma infecção respiratória, tinha já dificuldades respiratórias e morreu. Portanto, esta noção de benignidade e de malignidade não faz muito sentido quando falamos em tumores que podem crescer em sítios muito delicados. As manchas de café com leite são um dos motivos pelos quais a maior parte das crianças que são avaliadas e têm o diagnóstico de neurofibromatose tipo 1 são referenciadas em primeiro lugar. Portanto, é o primeiro sinal de alerta de que alguma coisa pode não estar bem. E o que vocês podem ver é que a prevalência das manchas varia consoante a etnia da pessoa. Se tiver um doente que tem uma ascendência africana, o risco de ter manchas de café com leite é muito elevado. Se tiver um doente que é judeu, o risco é muito mais baixo. E esta imagem está relacionada com uma história contada por uma doente que dizia que as suas manchas estavam relacionadas com o facto da sua mãe ter mexido em hortelã. Portanto, durante a gravidez, a mãe mexeu em hortelã e o que vocês podem ver é que as manchas têm uma configuração muito semelhante à hortelã. E este tipo de raciocínio, no fundo, era uma tentativa que as pessoas tinham de explicar um fenómeno que acontecia e que não entendiam claramente, e o princípio da semelhança aplicava-se nesta explicação. Estamos a falar de manchas isoladas. A questão com a NF1 não é tanto a mancha isolada, é a multiplicidade de manchas. Ou seja, quando temos uma criança que não tem uma, mas 5, 6, 7 manchas, o diagnóstico com a NF1 tem que começar a ser considerado. Uma mancha isolada é relativamente frequente na população geral e não deve ser um fator que nos faça pensar imediatamente em neurofibromatose. Tem que ser vigiado, mas não é um critério diagnóstico. Apesar de a esmagadora maioria dos tumores relacionados com a neurofibromatose serem tumores benignos, existem alguns tumores malignos associados com a NF1. Portanto, todos nós temos um risco de ter tumores malignos. Se consumirmos tabaco, o nosso risco ao longo da vida vai aumentar. Se formos expostos à radiação, também aumentamos o risco de ter tumores malignos. Se tivermos uma pele muito clara e vivermos num país com muita exposição solar, como na Austrália, o nosso risco de melanoma também dispara. Portanto, o risco de tumores malignos verifica-se em toda a população. Algumas exposições específicas aumentam o risco. E nas pessoas com NF1 não precisam de exposições, ou seja, a sua condição genética aumenta o risco. E é por isso que existem programas de vigilância específicos também para os doentes com NF1. Ou seja, se nós sabemos que as mulheres com NF1 têm um risco um bocadinho maior de terem tumores da mama entre os 30 e os 50 anos, comparado com a população geral, a implicação prática é fazermos uma vigilância mamária mais precocemente do que estaria recomendado se a pessoa não tivesse NF1. Relativamente aos tumores malignos da bainha dos nervos, a nossa estratégia é fazer ressonância magnética de corpo universal, ou seja, tentar que todos os doentes façam este exame, e já vos vou falar um pouco mais sobre a importância da RM de corpo. E em relação aos gliomas intracranianos, é uma discussão muito mais complexa, porque se é verdade que há muitas crianças pequeninas que acabam por fazer, eu diria que a maior parte das crianças acaba por fazer uma ressonância magnética de crânio, o momento em que se deve fazer esse exame e a rentabilidade que temos com esse exame é algo que tem que ser discutido de forma muito particular em cada doente, e vou-vos dar também alguns exemplos. Desculpem. Em relação aos tumores benignos relacionados com a neurofibromatose tipo 1, temos um que todos vocês conhecem, que é o glioma das vias ópticas, que afeta cerca de 15 a 20% das crianças com neurofibromatose tipo 1
E a boa notícia é que a maior parte das crianças que têm glioma das vias ópticas não necessita de fazer um tratamento, ou seja, não vai precisar de fazer quimioterapia para manter esse glioma controlado. Uma percentagem pequena vai precisar de ser tratada. E a percentagem que precisa ser tratada são as crianças que têm um glioma das vias ópticas que está a causar uma diminuição progressiva da visão. E se isso acontecer, essa criança deve ser tratada com quimioterapia convencional. É uma decisão que tem um impacto enorme na vida da criança e da família. Portanto, é fundamental que estejamos muito certos de que vai haver um benefício e de que é o melhor para a criança. Em relação a outros gliomas, ou seja, o que é um glioma? É um tumor benigno que afeta outras localizações do cérebro. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas é que vão ter estes tumores. Existe um grupo pequeno de doentes que vai precisar de ser tratado, seja com cirurgia, seja com quimioterapia convencional, e temos alguns doentes adultos nessa categoria, que são doentes que são viciados, desenvolvem sintomas de novo, fazem uma ressonância, há um glioma e esse glioma tem depois uma indicação para ser tratado, e os tratamentos são muito variados consoante o problema com o qual estamos a lidar. Nós temos tido, ao longo dos anos, um número crescente de referenciações para o IPO, em parte porque tentamos centralizar os cuidados dos doentes e tentamos melhorar o seguimento que está a ser feito, e isso é refletido neste gráfico, ou seja, a primeira barra representa, no fundo, todo o trabalho do Dr. Duarte e da doutora Sofia Nunes. Portanto, os doentes foram acompanhados ao longo de quase 2 décadas, principalmente crianças que tiveram diagnóstico de gliomas das vias ópticas e também vários doentes adultos que foram seguidos pelo Dr. Duarte. E depois, progressivamente, vamos tendo um número crescente de doentes desde 2017 até 2023. 2024 ainda não temos os dados analisados, nem 2025, mas estimamos que sejam cerca de 100 referenciações, mais ou menos, por ano neste momento. E isto significa que vamos enfrentar, ao longo dos próximos anos, um problema relacionado com a gestão dos doentes, ou seja, se o número crescente de doentes se verifica e se os recursos que estão alocados para os cuidados dos doentes são mais ou menos os mesmos, temos que repensar um pouco também a forma como seguimos a nossa população e como cuidamos dos nossos doentes. De onde é que os doentes vêm? Vêm dos centros de saúde, referenciados pelos médicos de família, vêm referenciados também por hospitais terciários e são referenciados pela APNF, e também um motivo de referenciação frequente é o familiar doente que tem outros familiares afetados e, portanto, a partir desse momento, todos os outros elementos da família, se quiserem ser seguidos, também iniciam o seu acompanhamento. A avaliação base consiste ou é muito focada na estratificação do risco, ou seja, tendo em conta que o volume de doentes que temos é cada vez maior, é muito importante para nós compreendermos rapidamente se estamos a lidar com um doente que tem um elevado risco de problemas ou não. Os problemas, eu quando penso em problemas, estou a pensar em problemas em relação aos quais podemos atuar e podemos fazer algo neste momento. Por exemplo, temos vários doentes que têm um problema que se chama neurofibromas cutâneos e que causa um impacto enorme na sua vida. No entanto, neste momento, não temos, não temos ainda nenhuma intervenção aprovada para dar uma resposta a esses doentes. E, portanto, apesar de ser um problema relevante e ter um impacto muito importante na vida de vários doentes, ainda não é uma prioridade para nós, na medida em que não temos nenhum ensaio clínico a decorrer, nem nenhuma terapêutica aprovada para poder apresentar ao doente, exceto remover os neurofibromas que estejam a causar mais incómodo naquele momento. Em relação aos neurofibromas plexiformes e em relação às lesões que podem ter algum comportamento mais agressivo ao longo do tempo, temos coisas concretas para fazer, e esses tendem a ser os doentes nos quais concentramos o nosso esforço neste momento.
E conseguimos compreender quem é que são esses doentes fazendo uma ressonância magnética. Doentes com múltiplas comorbilidades, com tumores benignos que são sintomáticos ou com tumores malignos, configuram doentes que necessitam de ser discutidos de uma forma multidisciplinar. Ou seja, não vai ser o médico que está na consulta que vai tomar uma decisão, o médico vai ter que discutir com outros colegas e outros profissionais de saúde, enfermeiros, assistentes sociais, colegas de biologia molecular, para tomar uma decisão de qual é que é a melhor estratégia para o doente. E esta abordagem multidisciplinar tem vantagens e desvantagens. Torna o processo um bocadinho mais lento, porque introduz um fator adicional ou um momento adicional para uma tomada de decisão, mas tem uma vantagem que é, temos uma decisão que é mais robusta e não centralizamos a decisão numa única pessoa. Portanto, na perspectiva do doente, é um bocadinho mais lento, mas é um passo que é dado de uma forma mais segura e isso pode ser útil a longo prazo. Especialmente porque as intervenções que estamos a discutir são intervenções que podem se prolongar durante anos ou podem ter consequências muito importantes e imediatas para a vida do doente. Desculpa. Portanto, este grupo multidisciplinar foi formado e, como qualquer coisa que se faça, tem todo um conjunto de passos administrativos que têm que ser dados. E tivemos que ter o Dr. Duarte a promover a criação deste grupo, bem como pessoas relacionadas com a administração e a aprovação da direção clínica. E só em 2023 é que conseguimos a aprovação, porque houve o reconhecimento e a vontade institucional de cuidar destes doentes, porque até então a perspectiva era de que estes doentes talvez não devessem ser tratados e concentrados no IPO. O grupo multidisciplinar inclui vários centros e vários profissionais. Nós, até maio de 2025, já discutimos 92 doentes e as discussões centram-se em torno de alguns temas. Portanto, o tema da operabilidade, ou seja, cada composição corresponde a um doente, e o que vocês podem ver são, portanto, um menino que tem um neurofibroma plexiforme orbitário, e esta lesão pode ser considerada operável. A nossa estratégia tem sido tratar precocemente com inibidores MEK e depois combinar a cirurgia apenas se for necessária. Uma criança que tem neurofibroma plexiforme na região pélvica não é operável e, regra geral, o tratamento médico mais precoce está associado a menos complicações e menos problemas. Este doente tem um neurofibroma extenso do dorso que tem vindo a crescer, e vocês veem aqui o crescimento. Esta lesão potencialmente pode ser operável, mas ele tem outras lesões adicionais na RM do corpo, portanto ainda não sabemos muito bem qual é a melhor estratégia para ele. Este doente, isto é uma imagem de TAC, tem uma extensa lesão até à região do coração e envolve os principais vasos, e esta lesão não é operável e potencialmente é mortal e está a fazer tratamento. Este menino tem um neurofibroma na região submandibular, que depois estende-se até à língua, e tem também um glioma das vias ópticas. E a lesão poderia ser operável, mas à custa de algumas complicações, e portanto optámos por tratamento médico, e está sob tratamento já há quase 6 anos. Este doente tem uma extensa lesão nos membros inferiores, na região pélvica, e também tem uma lesão supraclavicular. Operámos esta não respondeu ao tratamento médico. A única solução para estas lesões seria uma amputação. E mesmo assim não resolveríamos o problema pélvico. Portanto, é um caso muito complexo e que necessita de um tratamento multidisciplinar ao longo de vários anos. E esta doente tem toda a região auricular preenchida com tumor e está a fazer tratamento médico, e a remoção deste tipo de lesões é extremamente complexo. Portanto, isto é um tema de discussão nestas reuniões. E depois, o outro ponto é o benefício clínico, ou seja, nós temos doentes que têm lesões muito pequeninas e que estão a ser tratados com medicamentos extremamente caros, e que achamos que esse medicamento pode melhorar, por exemplo, a função visual, mas temos doentes que têm doenças muito mais extensas. Por exemplo, esta criança tem um neurofibroma que se estende desde a região pélvica até todo o membro. Portanto, há uma clara assimetria. Todo o membro inferior esquerdo está infiltrado por tumor
contrariamente ao membro inferior direito. E aquela criança está a beneficiar, na minha perspectiva, mais porque está sem dores, consegue andar melhor, mas vai ficar sempre com algumas sequelas. E esta criança tem uma progressão da doença, portanto, vocês veem que os neurofibromas estão a aparecer e estão a crescer na região pélvica, tem muito poucos sintomas e, provavelmente, se iniciar a medicação, vai ficar livre de sintomas e vai ficar com uma doença controlada e não vai desenvolver nenhum problema ao longo da vida. E este rapaz tem uma compressão medular. Portanto, temos aqui a medula, que está a ser apertada pelos dois lados por neurofibromas e tem também este neurofibroma da face. Portanto, cada doente é único, cada doente tem um conjunto de problemas diferentes e o benefício que vai ter com as intervenções que nós decidimos depois nesta reunião também vai ser diferente. O que é que está a mudar? Então, por um lado, temos a aprovação do grupo, a radiologia finalmente decidiu, ano passado, enviar doentes para o exterior, para conseguirmos dar resposta à lista de espera crescente de ressonâncias magnéticas de corpo. Portanto, isso significou conseguirmos fazer centenas de exames de uma forma muito rápida e conseguirmos estratificar os nossos doentes. A nossa dermatologia está muito mais ativa e muito mais, eu diria até proativa na gestão dos doentes, e está cá hoje a enfermeira Teresa, que vai falar um pouco sobre a sua experiência. E eu penso que na cirurgia a grande mais-valia tem sido o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica, ou seja, o facto de estarem a operar de forma regular doentes com neurofibromatose tipo 1 faz com que a antecipação das complicações e a sensibilidade para a gestão cirúrgica destes doentes também esteja a melhorar ao longo dos anos. Nós temos muitos doentes tratados com inibidores MEG ao longo dos últimos 7 anos e isso está relacionado também com o facto de concentrarmos muitos doentes do território nacional e também de vários pontos do país, ou seja, de vários pontos do mundo. O Portugal tem uma relação com vários países africanos de língua oficial portuguesa e o que vocês podem ver refletido neste quadro é esta diversidade de população e abrangência também de vários territórios nacionais, e isso é um aspecto que é muito gratificante e que também explica o facto de termos uma população tão grande em tratamento. Nós publicámos os nossos dados no fundo foi uma análise de corte até 2023 e verificámos que a nossa população sob tratamento estava a melhorar com este tipo de intervenção. Estou a falar dos inibidores MEG para tratamentos de neurofibromas plexiformes. E o aspecto mais importante que queria discutir convosco hoje é a importância da ressonância magnética do corpo. O que vocês veem aqui é uma ressonância de um menino de 11 anos e o menino é saudável, não, quer dizer, tem uma epilepsia, mas de resto não tem outros problemas e vocês veem que na ressonância de corpo foi identificada esta massa e esta massa não é normal. Portanto, do outro lado não tem e tem deste lado. Fazendo uma ressonância torácica, conseguimos perceber um pouco melhor esta lesão. Isto é um neurofibroma paravertebral e estes neurofibromas têm que ser vigiados. Ou seja, lesões com este tipo de dimensões têm algum risco. Há pouco mostrei-vos aquela imagem que mostra um bocadinho a evolução dos neurofibromas ao longo do tempo e estas lesões de dimensões superiores a 3 centímetros, por terem um risco aumentado, têm que ser vigiadas ao longo do tempo. Se a lesão fosse pequenina, imaginem, uma lesão de 1 centímetro e estivesse noutra localização, debaixo da pele, o risco associado era muito baixo e não iria necessitar desse tipo de monitorização ou vigilância. Portanto, este doente tem feito ressonâncias magnéticas com periodicidade anual por causa deste problema que foi identificado. Continua saudável, mas tem esta necessidade de monitorização. E se houver algum crescimento da lesão, vai ter que ser reavaliado. Nós, quando identificamos esta lesão, fazemos um outro exame que se chama PET, e a PET dá-nos uma informação diferente. Portanto, a ressonância dá-nos uma imagem muito detalhada das lesões,
A PET vai nos dizer se esta lesão está muito ativa, sob o ponto de vista metabólico ou não. Nesta imagem da PET, vocês veem uma estrutura que está muito ativa, que está a consumir muita glicose, que é o cérebro. E veem depois o resto do corpo com relativa pouca atividade, ou seja, temos já aqui um bocadinho de concentração de atividade no rim, o medicamento está a ser eliminado no rim, e quando analisamos a lesão, ela não está muito brilhante. Se esta lesão estivesse com este brilho, ou com o brilho igual ao do cérebro, estaríamos perante uma lesão potencialmente maligna e, em vez de estarmos a vigiar esta criança, teríamos que propor uma cirurgia e a remoção desta lesão. Está bem? Portanto, a ressonância magnética do corpo tem implicações para aquilo que nós fazemos a seguir. Esta criança é um caso diferente, portanto, fazemos a ressonância de corpo e não temos uma doença localizada, mas temos uma doença nos nervos que saem da coluna, ao nível da região pélvica, portanto, estes nervos vão para os membros inferiores e controlam toda a parte pélvica. Temos uma doença também nos nervos que saem para os braços. Temos uma doença nos próprios nervos, portanto, os nervos ciáticos têm múltiplos nódulos com tumores. Portanto, esta criança tem a mesma idade, mais ou menos, 11 anos, e tem uma doença difusa, ou seja, tem dezenas de lesões espalhadas pelos vários nervos. Portanto, apesar de ter pouquíssimos sintomas, iniciou o tratamento com inibidor MEK, porque tem um risco elevado para ter problemas ao longo da sua vida. E por fim, temos aquilo que nós gostaríamos que todos os nossos doentes tivessem, que é uma ressonância sem qualquer alteração. E este menino tem um baixo risco para problemas, portanto, só vai repetir a ressonância aos 18 anos. E este é talvez o melhor resultado que nós podemos ter quando fazemos RM de corpo. Em relação aos doentes com neurofibromatose, com esfaноmatose relacionada com NF2, as opções de tratamento são inferiores. Portanto, temos essencialmente duas modalidades de tratamento, que são bevacizumab e o brigatinib. Bevacizumab, nós já tratámos 18 doentes ao longo do tempo e temos 14 doentes em tratamento ativo. E o brigatinib, tratámos 2 doentes, temos 0 doentes em tratamento e a expectativa é de que retomemos o tratamento de um destes doentes ao longo dos próximos meses. E os projetos, vamos falar um pouco, ou seja, a professora Carolina vai falar sobre este projeto de tenta compreender um pouco melhor qual é o perfil cognitivo dos doentes adultos com neurofibromatose tipo 1. Temos um projeto que está a ser liderado pelo professor Jorge Lima, com apoio da Alexion, e que está, no fundo, a tentar caracterizar as particularidades genéticas dos tumores que falámos há pouco, dos gliomas que afetam os doentes com neurofibromatose tipo 1. O projeto Bionerv é um consórcio, portanto, é um projeto que foi promovido por um consórcio de vários centros europeus e tem como objetivo compreender quais é que são os doentes, como aquele menino com 11 anos que tinha a lesão paravertebral, quais é que são os marcadores que nos podem permitir compreender quais é que são os doentes que vão ter problemas no futuro e quais são aqueles que não têm problemas, porque ainda não sabemos. Portanto, a nossa estratégia é fazer ressonâncias a todos, de forma periódica, e o KeepQuest é um projeto muito interessante, que está a ser desenvolvido pelo técnico e que pretende usar uma ferramenta lúdica para avaliar a qualidade de vida dos doentes com NF1, doentes mais pequeninos. E era tudo que tinha para vos dizer. Obrigado. Obrigada. Parece. Eu às vezes penso que o Dr. João já não precisa de apresentações, mas para quem chega aqui de novo, se calhar vale sempre a pena, não é? É aqui, se calhar, a enzima que pôs isto tudo a mexer no IPO. Não foi assim, sim, não caiu do céu, mas promovi. 100 novos doentes por ano é aqui a sua mãozinha.
Sim. Se quiserem fazer alguma pergunta neste momento, Eu quero. alguma coisa que tenham Estão a mais ouvir? Ahm, Eu gostava de fazer uma pergunta. eu vi há pouco tempo um comentário sobre o inibidor MEK que dizia que durante a toma do medicamento parece que as células criam mais receptores para o medicamento, se bem percebi, não sei se confirmas, e que quando se alivia o medicamento, depois parece que ainda agrava mais os sintomas. Faz sentido isto? Tem alguma base científica? Isso pode acontecer, ou seja, nos nossos doentes que estão sob tratamento, por vezes o que pode acontecer quando interrompem o tratamento é um recrudescimento dos sintomas, ou seja, um doente que tinha muitas dores, começa a medicação e fica sem dores, e depois interrompe a medicação e algumas semanas depois pode ter uma dor muito intensa, portanto há quase que uma dependência depois, ou criamos uma dependência um pouco como o colesterol, ou seja, um doente que tem colesterol elevado toma a medicação para o colesterol, enquanto toma a medicação o colesterol baixa, para a medicação e repetimos as análises e o colesterol volta a subir. Portanto, estes medicamentos parecem ser eficazes, mas não são uma cura, ou seja, funcionam como um tratamento de manutenção que parece manter os problemas controlados e parece manter os problemas controlados durante muito tempo. Mas ainda não sabemos se vai conseguir manter estes tumores sob controle durante 2 décadas, 3 décadas. E isso é um aspecto importante para um utilizador, não é? De qualquer medicação crónica, não é? Portanto, quando tomamos a torvastatina, pensamos, será que vou tomar isto para o resto da vida? E se sim, quais é que são as consequências a longo prazo? E ainda não temos esse tipo de resposta para estes medicamentos. Eu tenho aqui umas perguntas online. Também há aí. Tem algum microfone? Pode pegar. E vai aí, vai aí. Tem ali atrás. Mais. Obrigada. Pergunta sobre o desporto. Sim, eu estava a ler. Eu estava a ler e eu encontrei duas informações. É tipo, imagina, no Ritz ou alguma coisa, se vai dar pouco, pode causar um benigno, Uma lesão? lesão. E pode afetar, não é assim, a verdade ou não. Então, em relação ao desporto, temos 2 aspectos importantes. Um que está relacionado com o osso e outro que está relacionado com os neurofibromas. Os neurofibromas, regra geral, só se modificam com outro tipo de intervenções, ou seja, intervenções cirúrgicas que causem grande inflamação no neurofibroma, podem, por vezes, desencadear um crescimento dos neurofibromas. E há vários doentes que reportam isso. Ou seja, estavam bem, fizeram uma biópsia da lesão e depois ficaram com dores. Ou estavam bem, ou o neurofibroma estava estável, fizeram uma remoção e depois houve um crescimento mais acentuado. Isso pode acontecer em algumas situações. Haver um crescimento do neurofibroma por causa do trauma não está de todo estabelecido. Em relação à saúde óssea, esse é o aspecto mais importante. Portanto, uma criança com neurofibromatose tipo 1 tem um risco maior de ter escoliose do que a população geral. Portanto, teoricamente, se ela tiver uma ressonância de corpo que não mostra nenhuma alteração em nenhum neurofibroma na coluna, se praticar desporto que reforce a musculatura da coluna, vai reduzir ligeiramente o risco de ter esse problema. Portanto, natação pode ser uma solução ou um desporto útil para as crianças com neurofibromatose. Por outro lado, a natação pode aumentar um bocadinho o risco de osteoporose, porque é um desporto feito sem gravidade. E, nesse caso, fazer um exercício que tenha carga, como caminhada rápida, corrida, atletismo, futebol, pode ser uma boa forma de complementar a natação. Uma arte marcial, teoricamente, ele pode praticar. Não vai beneficiar tanto nenhum destes 2 aspectos, ou seja, uma arte marcial não previne escoliose e também não é a melhor atividade para
reforçar a densidade óssea a longo prazo. Há considerações especiais que têm que ser feitas em crianças que têm displasia do osso. Ou seja, se a criança tiver um osso alterado na região tibial ou no rádio, e caso não tenha feito nenhuma correção cirúrgica, esse osso tem um risco maior de fratura. E nesse caso, desportos com traumatismo são contraindicados. Não quer dizer que a criança não possa praticar desporto, têm que evitar muitos desportos que estão mais associados a trauma. Ou seja, futebol, fazer trampolins, são coisas que não fazem sentido para uma criança que tem este tipo de problemas. Não é? Portanto, Aqui na Ok. online temos várias perguntas. Aqui online temos várias. Eu vou primeiro passar não sei quem foi primeiro, mas vou passar a palavra ao João Silva. Vamos ver se ouve bem. João, por favor. Estão a ouvir? Sim, sim. Então, o doutor mencionou que a radiologia estava a mandar finalmente pessoas para fora para fazer exames. Eu gostava de saber se o para fora significa outros hospitais ou fora do país. E quais, exatamente. não, portanto, o IPO tem uma colaboração com uma clínica que se chama NRD, Núcleo de Radiodiagnóstico. Na verdade, fica do outro lado da rua, do IPO, e no fundo o que eles fizeram foi contratualizaram a realização de centenas de exames e os doentes foram fazendo esses exames ao longo dos últimos 2 anos nessa clínica. E depois, assim que fazem o exame, o relatório é enviado para o IPO e as imagens, e depois definimos o plano para o doente. Muito bem, obrigado. Desculpa. Temos aqui várias questões. Agora. Mas há uma situação especial em relação às RMs de corpo. As ressonâncias de corpo com anestesia são feitas no IPO e as ressonâncias de corpo em doentes pediátricos também, de uma forma geral, fazemos ou tentamos concentrar no IPO. Portanto, e também Muito bem. fazemos em doentes adultos, só que a questão é que a resposta que conseguimos dar neste momento excede, desculpem, é inferior ou fica aquém das necessidades. E enquanto tivermos este déficit de ressonâncias, ou seja, enquanto não fizermos RM a toda esta população, não conseguimos dar uma resposta. Portanto, esse é o principal problema neste momento. Muito obrigado pela resposta. Eu penso que há doentes que não vão necessitar de repetir o exame. Ou seja, um doente adulto que tenha uma RM de corpo sem alterações não está indicado repetir o exame. Portanto, teoricamente, nós vamos conseguir reduzir muito as necessidades assim que fizermos uma ressonância a todos os doentes. E quando o número de novos doentes for ligeiramente inferior e conseguirmos fazer uma espécie de tábua rasa da lista de espera que temos, a minha expectativa é que consigamos dar uma resposta com os meios que já estão instalados. Os únicos doentes que vão ter indicação para fazer RM de corpo de seguimento são os doentes que têm uma doença extensa. Portanto, doença extensa, com lesões suspeitas, esses doentes têm que fazer RM de corpo periódica. Mas, felizmente, esse grupo é um grupo pequeno de doentes. O doente, a criança com 11 anos, que fez RM de corpo e tinha a lesão torácica, só precisa de ser seguida com RM torácica. Portanto, não vai precisar de RM de corpo. Isso também reduz o peso das RMs de corpo. Portanto, eu acho que ao longo dos próximos anos ainda vamos necessitar de contratualizar com o exterior e posteriormente vamos ter talvez capacidade montada ou instalada na instituição para dar resposta às necessidades que temos. Então, só aqui vou ler aqui algumas perguntas. Eu não sei que o utilizador é Veral, não sei quem é que está por trás. Tenho duas questões. Como recomenda a vigilância da neoplasia da mama nestes doentes com NF1? E que inibidores MEK estão a ser utilizados no tratamento destes doentes? Então, em relação às recomendações para a vigilância de neoplasia da mama, o que seria ideal era fazer RM mamária a partir dos 30 anos. O que fazemos na prática é ecografia mamária e, em situações suspeitas, mamografia a partir dos 30 anos. Eu estou a pensar nas pessoas que não têm subsistemas de saúde.
Portanto, as que têm subsistemas de saúde conseguem fazer RM no privado. No IPO não estamos a conseguir dar resposta. E, portanto, recorremos aos métodos mais convencionais, ecografia e mamografia, aceitando algum risco associado à mamografia. Porque a mamografia utiliza radiação e, idealmente, nós não queremos que os nossos doentes com NF1 façam exames com radiação. Portanto, o exame ideal de rastreio RM mamária, em termos práticos, só alguns doentes é que conseguem fazer esse tipo de monitorização porque têm um subsistema de saúde que permite a cobertura desse exame. Relativamente aos inibidores MEK, temos 3 medicamentos que estão a ser utilizados. Nas crianças muito pequeninas, trametinib, em solução oral. Nas crianças com NF1 e gliomas do sistema nervoso central, trametinib, se progredirem após quimioterapia convencional. Nos adultos com NF1 e gliomas do sistema nervoso central que progridem após quimioterapia convencional, trametinib. Nos doentes adultos com neurofibromas plexiformes e com indicação para tratamento, fazemos binimetinib. Em todos os outros, fazemos selumetinib. Portanto, são os 3 inibidores que utilizamos neste momento. Há uma pergunta relacionada da Maria João. Seria possível esclarecer sobre os eventuais efeitos secundários do tratamento? Os efeitos secundários são muito diversos e cada doente vai ter um grupo específico de efeitos secundários que vai experimentando ao longo do tempo. Portanto, indo por ordem, queda de cabelo, pele seca, unhas inflamadas, pode causar algumas alterações cardíacas, daí ser necessário vigiar também o coração, e pode causar sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor de barriga. Todos esses sintomas, regra geral, conseguimos controlá-los. A pele não só pode ficar seca, como também pode ter acne, especialmente nos doentes mais crescidos, ou seja, a partir da adolescência, quando entram na puberdade, esse tipo de sintomas pode ser muito incapacitante. Os doentes adultos, invariavelmente, têm acne como efeito secundário. Isso pode obrigar a reduções de dose e otimizar muito o cuidado da pele. Alguns doentes podem ficar com os pés inchados. Portanto, é um efeito secundário que acontece num grupo pequeno, mas pode causar imenso incómodo também e limitar o dia-a-dia. E, por último, gostaria de saber a partir de que idade recomendam ressonância magnética de corpo inteiro e que desportos recomenda para crianças com NF1? Então, a ressonância magnética de corpo inteiro, nós fazemos em crianças em circunstâncias específicas. Por exemplo, a criança que tem glioma das vias ópticas e que nós planeamos tratar. Regra geral, tentamos fazer uma RM de corpo, porque se identificarmos um neurofibroma plexiforme, podemos considerar fazer um tratamento com inibidor MEK em vez de fazer quimioterapia convencional. E isso é muito mais cómodo para a criança e para a família, de uma forma geral, e é igualmente eficaz. Se tivermos uma criança com uma PHDA muito grave ou uma criança com perturbação do espectro do autismo, a regra geral, avançamos com a ressonância magnética de corpo mais cedo, porque temos a certeza de que nunca vamos conseguir fazer uma RM sem anestesia. E, portanto, se não vamos conseguir fazer sem anestesia, preferimos ter essa informação mais cedo e, por volta dos 6 anos, tentamos fazer esse exame. Se a criança colaborar e for uma criança que não tem muitas dificuldades em fazer RM, a partir dos 7, 8 anos, quando já conseguem fazer o exame sem anestesia, tentamos que eles façam esse exame. Se a criança tiver um neurofibroma identificado ou se tiver neurofibromas cutâneos, numa idade muito baixa, avançamos também com RM de corpo, porque pode haver uma correlação entre a presença de neurofibromas cutâneos precoces e a ocorrência de neurofibromas internos. Portanto, vamos querer ter uma informação também mais precoce. Crianças com sintomas inexplicados, como dor ou desconforto, regra geral também fazem uma ressonância de corpo mais cedo e aí avançamos com o exame, com anestesia, mesmo que a criança, ou seja, crianças mais pequeninas, com 6 anos, regra geral não conseguem fazer o exame e se tiverem queixas, fazemos também o exame com RM de corpo. Caso contrário, tentamos fazer sem anestesia porque aí conseguimos ter mais tempos e mais opções. E, portanto, essa seria a cobertura ideal.
Depois repetimos o exame, ou seja, uma ressonância de corpo normal aos 8 anos, não exclui que a criança venha a ter este problema, portanto temos sempre que repetir o exame por volta dos 18 anos. Em relação aos desportos, regra geral, natação combinado com outro desporto. Se a criança tiver algumas dificuldades na interação social, talvez um desporto que tenha mais interação social possa ser útil. Se tiver algum tipo de problemas relacionados com a regulação de impulsos, combinar natação com yoga pode ser uma boa estratégia. Vai depender muito dos recursos locais, ou seja, há pessoas que dizem eu gostava muito de pôr na natação, mas não tenho piscinas perto de casa, portanto, isso deixa de ser uma opção. Há pessoas que têm imensos recursos e conseguem que os seus filhos pratiquem pilates ou façam outro tipo de modalidades. Portanto, eu acho que aí aplica-se, não há uma recomendação universal, ou seja, é avaliar os recursos que a pessoa tem e tentar compreender o que é que nós queremos com essa prática desportiva, ou seja, melhorar a saúde óssea, prevenir a escoliose, melhorar as competências sociais, melhorar o bem-estar, aumentar a capacidade de autorregulação e, portanto, definir os objetivos e depois tentar incluir o miúdo nisso. Mas a natação tem muitas mais-valias. Ainda temos mais duas perguntas. Se uma criança tiver plexiforme a utilizar quimioterapia e surgir algo no sistema nervoso, como se combina a medicação? Essa é uma boa questão, ou seja, regra geral, se temos uma doença que progride sobre inibidores MEK, podemos estar perante um problema mais grave, ou seja, ou é um neurofibroma atípico ou a doença, portanto, estou a pensar em neurofibromas, portanto, progressão sob tratamento é um aspecto preocupante e merece que uma reavaliação daquilo que estamos a fazer e eventualmente recolher um bocadinho da amostra biológica para perceber exatamente que tumor é esse que está a crescer sobre o inibidor MEK. O surgimento de lesões no sistema nervoso central é preocupante e pode significar uma de duas coisas. Ou a dose que estamos a fazer é uma dose muito pequena, e nesse caso a lesão do sistema nervoso central não fica controlada porque não está a chegar medicamento suficiente à lesão e, portanto, ela cresce apesar do doente estar a fazer um inibidor MEK, ou estamos a lidar com um tumor diferente. Ou seja, não é um glioma benigno, mas pode ser um glioma com características mais agressivas e, nesse caso, o inibidor MEK pode não ser a melhor estratégia. E o que é que se tem que fazer? Provavelmente cirurgia e considerar radioterapia. Ok, obrigado. E por último, só uma última. Gostaria de saber se existe algum relacionamento de neurofibromatose tipo 1 com doenças autoimunes. Temos vários doentes com vitiligo em seguimento, e isso é uma doença autoimune em que o nosso organismo destrói os melanócitos, mas não temos depois outro tipo de doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide ou síndrome de Sjögren. Portanto, vitíligo parece ser um bocadinho mais frequente, mas não está de todo estabelecido essa associação. Outras doenças autoimunes, regra geral, não. A dúvida é se com os inibidores MEK podemos modificar um bocadinho o fenómeno, o fenótipo, mas isso também não está caracterizado ainda. Okay. Por aqui está terminado. Não sei se alguém aqui, desculpa. Não está a funcionar, espera aí. Liliana. Já agora, Liliana, utiliza dois ao mesmo tempo. Dois? Sei. Não, não faças isso. Como chega? Eu falo alto, eu consigo acrescentar mais. Não sou bom. Bom dia. A minha pergunta era um pouco no seguimento da pergunta feita inicialmente pela Ana Elizabeth, porque eu li também uma pequena parte de um estudo no sentido dos inibidores MEK, e a pergunta era se já tem algum grupo, portanto, as pessoas que tenham tomado já os inibidores e que tenham parado, mas mais no sentido de como é que depois foi, portanto, a nível dos plexiformes, se houve realmente um novo crescimento ou se estagnou, portanto, quer ou dos doentes que acompanham, ou se há algum feedback a nível internacional de doentes que já tenham feito o tratamento e tenham, entretanto, parado.
Portanto, a nível internacional, esse grupo de doentes não está de todo bem caracterizado. Os doentes que param a medicação param por um de dois motivos: ou porque morreram, ou porque tiveram complicações inaceitáveis. Portanto, são assim os principais motivos para termos uma suspensão da medicação. E nos doentes que suspenderam, temos respostas variáveis. Ou seja, temos doentes que interrompem a medicação e notam que os neurofibromas cutâneos aumentam, e isso, na verdade, é o principal problema para eles, e é por isso que retomam a medicação, não tanto por causa do neurofibroma plexiforme, que está relativamente estável, mas porque há uma espécie de explosão dos neurofibromas cutâneos, e depois retomam a medicação e esse problema fica controlado. Temos doentes que não têm neurofibromas cutâneos, suspendem o tratamento e a doença fica estável. Provavelmente esses doentes são aqueles que não foram tão bem selecionados retrospectivamente, ou seja, se o doente está bem sem medicação, provavelmente não teria sido necessária em primeiro lugar. E depois temos doentes que têm um crescimento do neurofibroma após interromperem o tratamento. E isso aconteceu pelo menos em 3 doentes. E das duas, uma, ou o doente volta a retomar o tratamento, ou retoma o tratamento e tentamos controlar melhor os efeitos secundários, ou retomamos o tratamento, os efeitos secundários voltam e temos mesmo que interromper e pôr em cima da mesa a opção cirúrgica, sendo que a opção cirúrgica, nesses 2 doentes em particular, vai representar um risco significativo. Ou seja, é verdade que a técnica cirúrgica melhorou, mas ainda assim continuamos a ter complicações, e complicações importantes. Feridas que não encerram, locas cirúrgicas que ficam cruzadas, problemas vasculares relacionados com a própria intervenção cirúrgica e vasos que são seccionados e que depois causam problemas graves. Portanto, a cirurgia deste tipo de tumores é extremamente desafiante. São tumores que sangram imenso porque são muito vascularizados. Portanto, os cirurgiões que operam estes doentes têm que ter muita experiência e mesmo com muita experiência, o risco de ter problemas é significativo. Portanto, é uma ponderação muito complexa. Tenho ainda aqui uma pergunta, peço desculpa. João Silva. É. Eu só queria baixar a mão, desculpem. Desculpa, ok. Não. Então, ali, quem tem o microfone, a Liliana, Está ali. mais duas. Desculpa. Não, é só para já agora. Peço desculpa, por causa do Zoom. Ok. Só para perguntar se sabe se no IPO do Porto também fazem esta intervenção em relação aos inibidores. Se já há essa abordagem. É assim, na verdade eu sigo alguns doentes do IPO do Porto, mas eu penso que isso na altura ocorreu porque nós estávamos a recrutar doentes para um ensaio. Eu penso que no Hospital São João, a doutora Maria João e a doutora Susana estão a tratar alguns doentes com NF1, com inibidores MEK. Aliás, não penso, tenho a certeza que tratam alguns doentes, principalmente doentes com gliomas do sistema nervoso central. Portanto, quando escapam à quimioterapia convencional, tratam alguns doentes com selumetinib ou com trametinib. Isso acontece. A doutora Maria João acho que também tem um outro doente tem alguns doentes com neurofibromas plexiformes, principalmente da face, que também estão a ser tratados. Em Coimbra há uma colega que também trata alguns doentes. No IPO do Porto, não tenho a certeza. Ou seja, quando analisamos a distribuição de doentes que estão a ser tratados, no norte do país temos sempre muito menos doentes. Eu não consigo explicar completamente esse fenómeno, ou seja, nós tratamos alguns doentes do norte do país, portanto nós conseguimos cobrir pelo menos a parte da necessidade, mas eu penso que pode estar relacionado com o facto de não estarem tão bem organizados e não estarem tão focados. Mas, ou seja, eu não tenho um colega no Porto que se dedique ou aloque tanto tempo ao cuidado de doentes com NF e, regra geral, tem que resolver vários problemas.
Ou seja, e talvez essa perda de foco faça com que o tratamento dos doentes com NF1 depois não seja visto como uma prioridade, porque tem que lidar com outros tantos tumores. Ou seja, o tumor benigno fica para trás do tumor de Wilms, do sarcoma pediátrico ou da leucemia. E, portanto, eu acho que está muito relacionado com isso, com o cuidado desses doentes está centralizado em oncologistas pediátricos, penso eu. Portanto, acho que no Norte quase todos são oncologistas pediátricos e esta sensibilidade perde-se um pouco. Não quer dizer que não sejam pessoas muito competentes. Têm, talvez, uma grande diversidade de patologias com as quais têm que lidar e a neurofibromatose é só mais uma patologia com a qual lidam. Aqui, ainda. E o João? Sim, eu fiz uma questão que é, em NF há uma doença muito impactante na qualidade de vida das pessoas que têm esta doença. Como é que têm evoluído os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde, e em particular no IPO, relativamente ao tratamento da doença? Baixas expectativas? Têm conseguido acompanhar nas práticas clínicas? Eu penso que Por neste... exemplo, o tratamento com o rádio laser tem sido uma alternativa, é viável, penso praticado, não se tem, estamos muito longe. Não percebi agora o tratamento com... Então é assim. Em relação à radioterapia, neste momento nós temos no IPO todas as modalidades de rádio, exceto protões, ou seja, laser terapia para os neurofibromas cutâneos não fazemos no nosso serviço de dermatologia. Em relação aos tumores que afetam as pessoas com NF2, as modalidades que temos neste momento são cirurgia, radioterapia com fotões, e se os doentes tiverem indicação para fazer protões, são enviados pela instituição para o exterior, Madrid ou para outro centro espanhol, para fazer protões. E temos bevacizumab e brigatinib. Portanto, todas as opções de tratamento para os doentes com NF2 estão neste momento salvaguardadas, exceto aquelas que estão a ser investigadas em ensaios clínicos. Mas as que produzem resultados favoráveis em ensaios clínicos são incorporadas no plano de tratamento dos nossos doentes. O brigatinib não está aprovado para NF2, mas, como teve resultados positivos em ensaios clínicos, já usamos em 2 doentes. Portanto, são doentes muito selecionados, mas conseguimos utilizar esses medicamentos. Na NF1, eu diria que os nossos cuidados em relação aos neurofibromas plexiformes estão muito próximos, se não melhores, do que os outros centros europeus. Em relação aos neurofibromas cutâneos, não. Ou seja, não temos, neste momento, um tratamento, ou não temos pessoas que estejam muito motivadas e que estejam a tratar os doentes com muitos neurofibromas cutâneos e a apresentar-lhes respostas válidas neste momento. Portanto, isso ainda não existe. Achamos que os inibidores MEK vão ser úteis, mas é algo que ainda não está estabelecido e não podemos tratar doentes com neurofibromas cutâneos com esse tipo de abordagem neste momento. Desculpem, quem é que tinha ali? Bom dia, eu chamo-me João e tenho neurofibromatose tipo 1. Estou a praticar karatê, estou a pensar em entrar no bar. Queria saber se este tipo de esporte tem alguma implicação na doença. Karate e basquete, não. O basquete aumenta um bocadinho o risco de lesões, como eu conversei aqui com o David. Portanto, o basquete tem esse problema de ter um impacto maior nas tuas articulações. Portanto, eu acho que é o único cuidado que tens que ter, ou seja, praticar basquete, mas fazer também um bom reforço muscular. Está bem? Ou seja, tenta combinar desportos de maneira a que o risco de lesões diminua um bocadinho. Está bem? Basquete e natação? Basquete, natação, por exemplo, ou basquete, pilates, poderiam ser boas combinações. Está
bem? Para reforçares o core e depois teres a prática desportiva de costas. Tá bem? Mais alguém? Já estou. Então, muito obrigado. Obrigado.